Na Idade Média, para condenar um criminoso, exigia-se uma confissão. E para arrancar esse testemunho, muitas vezes, se torturava o acusado. Embora hoje isso nos pareça um ato de barbárie, era algo comum no medievo, porque a lógica da época partia da crença de que a verdade podia e devia ser revelada pelo próprio culpado por meio da confissão. Esta era considerada a prova definitiva para condenar alguém, sobretudo quando se tratava de delitos graves como heresia, feitiçaria, traição ou assassinato. O sistema legal medieval carecia das garantias e dos mecanismos de investigação que existem hoje. Por isso, o interrogatório e a confissão eram centrais na hora de proferir um veredito. Mas, assim como em séries policiais atuais, os acusados costumavam negar as acusações por diferentes razões: medo, lealdade às próprias crenças ou a outras pessoas, ou simplesmente porque eram inocentes. Diante dessa resistência, a tortura apareceu como método para forçar a verdade através do sofrimento físico e psicológico. Além disso, tratava-se de um contexto social em que as autoridades religiosa e civil estavam fortemente entrelaçadas, de modo que a confissão assumia também um valor moral e espiritual. Não era apenas um ato jurídico, mas uma forma de redimir a alma do condenado, pressionando-o a admitir delitos e pecados para receber perdão ou evitar um castigo eterno. O esmagador de polegares. Nas fases iniciais, os verdugos costumavam começar por tormentos localizados, supostamente menos perigosos, antes de escalar para outros mais severos. Um favorito era o esmagador de polegares, thumbscrew, um dispositivo metálico com dobradiças ou parafusos que prendia os dedos da vítima e aplicava pressão progressiva até fraturar os ossos ou destruir os tecidos. O uso do esmagador de polegares está documentado desde o final da Idade Média na Europa Central e Ocidental, sobretudo em interrogatórios criminais ou inquisitoriais. Diferente de tormentos mais espetaculares, ele era considerado discreto, podia ser usado em espaços reduzidos e não exigia grande preparação. Algo útil nas etapas iniciais, quando o objetivo era quebrar a resistência do acusado sem ainda recorrer a métodos letais. A grande vantagem do instrumento era permitir controlar a intensidade do sofrimento e, por vezes, não deixar marcas visíveis, o que possibilitava retomar o interrogatório em dias sucessivos. A mão, símbolo de ação no imaginário medieval, era destruída, numa mensagem de perda de poder e capacidade. O problema é evidente. A dor extrema levava não raramente a confissões falsas, alimentando processos injustos e um sistema mais interessado em obediência do que em verdade. A donzela de ferro. Entre os dispositivos mais emblemáticos e aterradores do imaginário medieval, figura a donzela de ferro, um sarcófago metálico de forma humana, geralmente feminina, cuja face interna das portas ostentava longos espinhos de metal. A vítima era colocada dentro do artefato e, ao fechar-se, as pontas perfuravam ombros, abdômen, pernas e costas, causando dor insuportável sem atingir, a princípio, órgãos vitais. A agonia podia se prolongar por horas, e a peça teria servido tanto para obter confissões quanto para punir traições ou heresias, e também como instrumento de intimidação política ou religiosa. A crueldade residia na combinação de maltrato físico e terror psicológico. O prisioneiro via o interior do dispositivo antes de ser encerrado, o que amplificava o pavor diante do inevitável. Há relatos que mencionam mecanismos para manter a vítima viva o maior tempo possível. Entretanto, muitos historiadores modernos consideram que a donzela de ferro não foi de fato usada na Idade Média. É provável que se trate de uma invenção posterior, já que as evidências mais antigas de sua existência remontam ao século XIX, quando era exibida em museus de curiosidades como símbolo da barbárie do passado. Assim, a donzela de ferro seria uma reinterpretação de outros métodos de tortura que realmente existiram e que fizeram muita gente gritar de dor e desespero no medievo. A roda. Um método que efetivamente existiu foi a roda, também conhecida como roda de despedaçar ou roda cruel, uma das execuções mais temidas da Idade Média. Popular e largamente utilizada,
Não visava apenas causar uma morte dolorosíssima. Servia como castigo exemplar para dissuadir a população. A vítima era amarrada a uma grande roda de madeira, com os membros estendidos, e tinha os ossos quebrados a golpes de barras de ferro ou malhos, começando pelas extremidades e avançando ao centro do corpo. O suplício podia durar horas, até dias. Depois de destroçados os ossos, o corpo era entrelaçado nos raios da roda e erguido num poste para exibição pública. Em geral, o condenado morria durante as pancadas, mas às vezes recebia o golpe de misericórdia no peito ou o abdômen para abreviar a dor, o que nem sempre acontecia. Muitas vítimas sobreviviam às fraturas e eram deixadas ao sol, ao frio ou à mercê de animais necrófagos. O método foi amplamente usado na Europa, Suécia, Países Baixos, Alemanha, Itália, Escócia e França, com variações locais quase sempre destinadas a aumentar o horror. Na França, seu uso está registrado até o século XVIII, quando a roda foi substituída por métodos tidos como mais humanos, como a decapitação. Aplicava-se a delitos máximos, como assassinato, traição ou heresia, e simbolizava a justiça e a preservação da ordem social a qualquer custo. No imaginário popular, porém, ficou como emblema de barbárie e desumanização, e de como a justiça medieval tantas vezes era um espetáculo. Emparedamento. Nem todos os métodos se praticavam em público. Havia torturas eficazes executadas num silêncio macabro. Alguns carrascos encerravam condenados em espaços mínimos, celas sem portas, janelas ou ventilação. Outros chegavam ao extremo de emparedar vivos os infelizes, selando completamente a parede para que a morte viesse por inanição, desidratação, asfixia, desespero, ou tudo ao mesmo tempo. Há registros de emparedamento antes da Idade Média e também depois dela. Diferia de métodos cênicos, como a roda ou o potro por ser discreto e, ao mesmo tempo, profundamente cruel. A vítima, isolada, ficava sepultada viva num espaço tão estreito que mal podia mover-se, enfrentando uma morte longa e angustiante, sem fuga nem contato com o exterior. O sofrimento era físico e psicológico. Escuridão, silêncio absoluto, frio ou calor extremos, e sobretudo a consciência plena de que se morreria sem poder mudar o destino. O castigo foi comum em contextos religiosos, aplicado especialmente a monges e monjas acusados de romper votos, mas também atingiu mulheres condenadas por adultério ou infanticídio. Serviu ainda como punição exemplar contra hereges ou traidores, sobretudo quando se desejava evitar execuções públicas ou o risco de transformar o morto em mártir. Por não derramar sangue, podia parecer mais aceitável sob certas leituras religiosas. O método espalhou-se por toda a Europa. Há registros inclusive na China e no Japão. Em algumas abadias encontraram-se celas de emparedamento ou ossadas incrustadas em muros antigos, sinal de que a prática não era tão rara quanto se imagina. Em maio de 2025, a queda de um muro de uma igreja do século XV em Portimão revelou pelo menos 12 esqueletos emparedados entre as paredes exteriores. Há relatos de vítimas que, à beira da morte, deixaram inscrições ou arranhões nas paredes durante os últimos dias. Em alguns casos, construíam-se pequenas frestas para introduzir pão e água, prolongando o sofrimento por semanas. Menos conhecido que outros métodos, o emparedamento representa uma das formas mais extremas de castigo passivo. Não buscava confissão mediante dor imediata, mas aniquilar a existência do réu, lançando-o ao esquecimento total, uma sentença a desaparecer, a morrer sem testemunhas, a ser esquecido antes mesmo da morte. O potro. Nem todos os inquisidores, verdugos e autoridades políticas ou religiosas apreciavam métodos silenciosos. Muitos não se incomodavam com os gritos de dor e recorriam a instrumentos extremos como o potro, o cavalete. Tratou-se de um dos aparelhos de tortura mais usados no medievo para obter confissões, punir crimes graves ou intimidar, consistindo numa estrutura de madeira com roletes nas extremidades e cordas presas aos tornozelos e pulsos do prisioneiro. Para usá-lo, deitava-se a vítima sobre o banco,
imobilizando firmemente as extremidades nos roletes. Então, o verdugo começava a girá-los lentamente, esticando o corpo até deslocar articulações e rasgar músculos e tendões. Em casos extremos, membros podiam desprender-se do tronco. A dor, progressiva e insuportável, vinha acompanhada de terror psicológico. Muitas vezes, a simples visão da máquina bastava para induzir confissões. Infelizmente, não raras vezes, os réus mentiam e admitiam crimes inexistentes só para escapar ao potro. O método difundiu-se por toda a Europa porque exigia pouca preparação técnica. A Igreja e as cortes seculares o empregaram em processos inquisitoriais e judiciais. Sua eficácia para provocar confissões transformou o potro numa ferramenta de controle social, religioso e político. Ainda assim, o abuso foi tão evidente que autoridades eclesiásticas passaram a questioná-lo no final da Idade Média. Comum era combiná-lo com outras torturas. Após esticar o corpo ao limite, aplicavam-se brasas, facas ou métodos de esmagamento para intensificar a dor. Era preciso cuidado. As sessões deviam durar horas e o condenado não podia morrer durante o processo. Apesar disso, muitas vítimas não sobreviveram às sequelas. A pera. Outro dos piores instrumentos foi a pera, também chamada pera de tortura ou pera vaginal, empregada sobretudo no período da Inquisição contra mulheres acusadas de heresia, bruxaria ou adultério. O dispositivo de metal e forma de pera podia ser inserido na boca, na vagina ou no ânus, conforme o modelo e o objetivo do torturador. Seu funcionamento era simples e letal. Uma vez introduzida, acionava-se um parafuso que expandia a pera gradualmente, causando rasgos internos, dor lancinante e danos severos aos tecidos. Em geral, as feridas infectavam rapidamente, dadas as péssimas condições de higiene das masmorras. Sem antibióticos ou vacinas, as infecções aceleravam a morte ou deixavam sequelas permanentes. Para além da dor, a pera servia como instrumento de humilhação e controle. O fato de estar associada principalmente a mulheres expõe a violência de gênero implícita em muitas práticas judiciais da época. Tratava-se de dobrar a vontade das acusadas e forçá-las a confessar sob sofrimento extremo. A brutalidade ultrapassava o físico. A introdução forçada de um objeto tão invasivo representava uma violação do corpo e também a perda de dignidade e privacidade. A garrucha. Se havia algo que o medievo conhecia bem, era a arte de infligir o máximo de dor a suspeitos e condenados. Entre os métodos mais temidos estava a garrucha, estrapada, célebre por provocar sofrimento prolongado e visível. Consistia em suspender a vítima pelos pulsos, atados a uma corda que passava por uma polia no teto. Erguida do chão, todo o peso do corpo recaía sobre as articulações dos braços, gerando dor intensa e progressiva. O simples fato de ficar pendurado já criava tensão extrema em tendões, nervos e músculos. Para piorar, os verdugos acrescentavam peso aos pés ou puxavam para baixo, provocando luxações, rasgos musculares, danos articulares e até paralisia temporária ou permanente. O torturador decidia o tempo de suspensão. Os misericordiosos mantinham por horas, outros por dias, até incapacitar a vítima ou arrancar a confissão exigida. A combinação de dor, exaustão e impotência tornava a garrucha especialmente temida. Por isso, as autoridades a usavam para advertir comunidades sobre as consequências de desafiar a lei ou a autoridade, às vezes pendurando o condenado em locais visíveis para maximizar o efeito psicológico. A garrucha foi muito popular nas masmorras da Inquisição e em outros tribunais que buscavam confissões ou castigar quem desafiava o poder religioso ou secular. Um exemplo é o jurista e político Jaime de Montesa, judeu convertido que, com outros cavaleiros e oficiais, protestou junto ao rei Fernando, o católico, contra a crescente influência do Santo Ofício em Zaragoza. Consideravam a presença inquisitorial desnecessária naquela região devota e com pouca heresia. O desafio não agradou. Após a morte do inquisidor Pedro Arbues, Jaime foi acusado de conspirar para assassiná-lo. Em 10 de agosto de 1487,
Sofreu ele próprio a garrucha e confessou, talvez falsamente, ter participado do plano, chegando a oferecer 600 florins ouro a quem matasse o inquisidor. 10 dias depois, Jaime era decapitado na Plaza del Mercado de Zaragoza, oficialmente condenado por seguir a lei mosaica, assistir a bodas judaicas, judaizar e comer alimentos judaicos após convertido. No mesmo dia e lugar, sua filha Leonor foi queimada na fogueira por ter jejuado durante 50 anos na festa judaica do Yom Kippur. Tortura com ratos. A Idade Média conheceu métodos de crueldade extrema e criatividade sinistra. Entre eles, a utilização de ratos para infligir sofrimento inimaginável. À primeira vista, poderia parecer menos brutal do que a roda ou o potro, mas destacava-se pela mistura de dor física e terror psicológico. O procedimento básico colocava um rato sobre o corpo do preso, às vezes dentro de uma caixa ou jaula apoiada numa região específica: abdômen, peito, rosto. Em certas variantes, a caixa era selada e aquecida lentamente. Desesperado para escapar, o animal roía pele, músculos e até órgãos internos da vítima. O condenado sofria dores atrozes, lesões profundas e infecções frequentes, dada a sujeira e as bactérias transportadas pelos roedores. Como em outras torturas, buscava-se quebrar corpo e mente. A presença do animal, somada ao horror de ser comido por dentro, gerava pânico paralisante. Um terror físico e mental que simboliza a brutalidade das masmorras. Historiadores apontam que a tortura com ratos servia para arrancar confissões ou punir prisioneiros tidos como perigosos e rebeldes, sobretudo onde não se desejava derramar sangue de imediato ou quando se pretendia prolongar o tormento. Documentos de várias regiões da Europa e da Ásia mencionam a prática. Felizmente foi abandonada com o tempo, à medida que avançaram as noções de direitos humanos. A serra. Na Idade Média, o pior que alguém podia fazer era desafiar o poder político e religioso. Acusado de traição, assassinato ou heresia, corria o risco de ser serrado. A serra foi um método de tortura e execução especialmente cruel, que consistia em cortar a vítima ao meio com uma grande serra manual. O objetivo não era apenas matar, mas fazê-lo lenta e exemplarmente. O processo começava com a imobilização do condenado num quadro ou mesa que mantinha o corpo firme. Consciente, ele era serrado por verdugos munidos de dentes grandes e afiados, capazes de atravessar carne, cartilagens e osso. O carrasco trabalhava devagar para prolongar a agonia. Em alguns casos, serrava-se verticalmente, de cima a baixo, começando pela virilha ou ânus em direção ao alto. A posição de cabeça para baixo fazia o sangue acumular-se na cabeça, mantendo o coração a bombear e a vítima viva por mais tempo. Noutras ocasiões, o corte era horizontal, à altura da cintura. A técnica e a direção variavam conforme a região e o executor, mas o resultado era sempre o mesmo: uma morte prolongada e terrível. Para além do físico, o dano psicológico era extremo. A antecipação da dor e a lentidão do procedimento aumentavam o terror, mantendo a consciência até quase o fim. O método apareceu em contextos de repressão política na Europa, na China e no Oriente Médio, não só como punição, mas para humilhar publicamente. Por isso, muitas serras eram executadas em praças ou locais concorridos, convertendo a execução em espetáculo e advertência. O tormento do fogo. Um dos métodos mais antigos e eficazes foi o fogo. Aplicava-se calor extremo com ferros em brasa, carvões, tochas ou chamas diretas. O verdugo podia aproximar lentamente o ferro para intensificar o terror ou pressionar a pele até carbonizá-la, produzindo dor aguda e lesões permanentes. O uso está documentado em procedimentos seculares e inquisitoriais. Simbolicamente, o fogo tem peso poderoso. Na tradição cristã, purifica e destrói o impuro. Por isso, recorria-se a ele em casos de heresia, bruxaria e blasfêmia. Em alguns juízos, o tormento servia para arrancar confissões que terminavam na fogueira, saltar da frigideira para o fogo. Era valorizado pela capacidade de produzir confissões rápidas.
Muitas vezes, bastava mostrar os ferros incandescentes ou aproximá-los do corpo para quebrar resistências sem contato direto. O berço de Judas não foi o único instrumento para obter confissões. Empregava-se também o chamado berço de Judas, um assento em forma de pirâmide sobre o qual a vítima era obrigada a sentar-se, com mãos e pés atados, sem aliviar o peso. A ponta podia penetrar parcialmente no ânus ou nos genitais, causando dor aguda que se intensificava com a própria pressão do corpo. Documentado em fontes europeias dos séculos XV e XVI, foi usado contra acusados de bruxaria ou heresia, sobretudo na Alemanha e na Itália, e atribui-se sua invenção ao jurista bolonhês Hipólito Marsili. O berço de Judas prolongava o sofrimento sem produzir morte imediata e degradava o réu por meio da exposição sexual. No imaginário cristão medieval, perda de pureza. Seu desenho permitia regular a dor sem mutilar, oferecendo teoricamente um controle moderado. Na prática, o risco de hemorragias, infecções e danos irreversíveis era constante. O corpo sofrido e exposto funcionava como aviso à comunidade, reforçando a autoridade dos tribunais. Não por acaso, o uso do berço de Judas ecoou até ditaduras hispano-americanas do século XX. No entanto, a utilização sistemática da tortura na Idade Média para obter confissões teve consequências gravíssimas. Muitas pessoas admitiam crimes que não haviam cometido apenas para pôr fim à dor, o que significa que o sistema judicial frequentemente condenou inocentes. Apesar disso, a prática foi aceita e promovida durante séculos como um mal necessário para manter a ordem social e a autoridade, um reflexo da visão medieval de justiça e controle. E você, se tivesse de arrancar uma confissão, qual método usaria? Deixe nos comentários.